Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículos 14 e 19, está assim registrado. Um homem, tendo que viajar, reuniu seus servos e lhes confiou seus bens. Muito tempo depois, o senhor daqueles servos voltou e pediu-lhes conta. Quando nós manuseamos o dinheiro que não nos pertence, devemos ter o máximo de cuidado para prestarmos contas do devido valor que a nós foi confiado. Na igreja não é diferente. A igreja é e sempre será sagrada, pois foi comprada com o sangue de Cristo, e uma de suas expressões visíveis é a forma como se institui no mundo. Nossa luta é cuidar para que a igreja, como instituição e comunidade, possam viver em harmonia, sem deixar de reconhecer que sempre haverá grandes tensões, que sempre haverá gente com mais desejo de poder do que de pastorear os bens da igreja. Que fique bem claro, as ofertas, os dízimos e outras contribuições não são manuseados a bel prazer do tesoureiro, nem da diretoria executiva, e muito menos do pastor presidente. Logo, deve haver a prestação de contas com seriedade e muita transparência. Vivemos em um mundo que, infelizmente, há muita corrupção. O Lava-Jato, o Petrolão, o Mensalão e muitos outros são um claro exemplo do mau uso do dinheiro público. Mas nós cristãos, lavados no sangue de Jesus, devemos ser diferentes. Lembremos-nos do texto bíblico de capítulo 5 de Mateus, versículos 13 e 14, que diz que nós somos o sal da terra, nós somos a luz do mundo. O nosso objetivo primordial ao gravarmos este vídeo, irmãos queridos, é apresentar-lhes alguns conceitos acompanhados de algumas dicas para que haja entre nós, a verdadeira igreja, cada vez mais maior transparência nas prestações de contas da igreja. Para que deve existir um órgão independente como o Conselho Fiscal na composição dos membros da diretoria executiva? Para que haja uma prestação de contas com seriedade e transparência, é necessário que a Assembleia Geral Extraordinária indique os membros do Conselho Fiscal e não o pastor-presidente, pois um conjunto de documentos, notas fiscais comprobatórias e informações diversas deverão ser disponibilizados pela tesouraria da igreja, de forma que sejam possibilitados o manuseio e a apreciação das evidências objetivas para o pleno conhecimento dos membros do Conselho Fiscal, que irá julgar a efetividade das contas e da gestão da diretoria da entidade, segundo as competências de cada órgão, na periodicidade estabelecida no Estatuto Social. E isto não é pecado, e muito menos rebelião, conforme querem impingir aos membros da igreja. Quais são os elementos que devem compor uma boa prestação de contas? Primeiro, um relatório de atividades claro e objetivo. Segundo, demonstrações contábeis confiáveis. Terceiro, parecer dos membros do Conselho Fiscal. E por último, outros documentos comprobatórios. Quais devem ser os cuidados para uma boa prestação de contas? A prestação de contas é o relatório definitivo de uma gestão administrativa e financeira. Para que esta venha a ser bem-sucedida, é necessário estar fundamentada com argumentos
que possam ser provados através de documentos, dados concretos, informações confiáveis e procedimentos diversos de boa qualidade. A seguir, citaremos algumas informações que, se observadas com critério, com certeza, transmitirão maior transparência na gestão financeira de uma igreja. Se nós contribuímos financeiramente para o crescimento e o bem-estar da instituição, temos o pleno direito de exigir uma prestação de contas com qualidade. A igreja deve eleger, em Assembleia Geral Extraordinária, um conselho fiscal, preferencialmente formado por pessoas habilitadas em gestão ou administração ou contabilidade, ou pessoas que trabalhem ou trabalharam secularmente em áreas afins, para que possam examinar com critério as contas e os atos da administração da diretoria da igreja, emitindo seu parecer final para aprovação pelos membros da Assembleia Geral. Os membros da diretoria e do Conselho Fiscal não devem ter parentesco entre si e porque isso é nepotismo. Nenhum membro da diretoria pode fazer parte do Conselho Fiscal, pois o Conselho Fiscal é um órgão independente. Os membros da diretoria e do Conselho Fiscal devem ser pessoas de conduta ilibada e que andem segundo os mandamentos bíblicos, nosso manual de vida cristã. Não deve haver o chamado caixa 2, ou seja, o dinheiro não contabilizado, que são entradas e saídas de recursos não registrados na contabilidade. Deve-se primar para que toda a movimentação financeira transite por contas bancárias. Portanto, se todos nós observarmos com critério e seriedade todas as orientações que aqui foram elencadas, a prestação de contas da nossa igreja, com certeza, transmitirá um aspecto de maior transparência na utilização dos recursos utilizados pela administração da igreja. Consequentemente, os valores de entradas de dízimos e ofertas tenderão a aumentar e, com isso, também ampliar as possibilidades da igreja realizar a obra social e o trabalho de missões, em função das novas entradas de recursos. Para que isso ocorra, estamos pedindo o seu voto consciente. Não se deixe levar por pressões externas. Deus lhe deu o livre arbítrio para que você seja responsável por suas escolhas, boas ou ruins. Os candidatos que nós estamos solicitando o seu apoio para serem reconduzidos aos cargos respectivos de conselheiros fiscais são os seguintes irmãos: Fábio Correia Lopes, Wildson Martins e Luiz Fernando. Desejamos a todos uma boa decisão para que todos nós tenhamos, consequentemente, uma boa prestação de contas. Que Deus abençoe a todos, na graça e no amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado.